I ask Pastor Ruben if you can come here and just pray for us. Maybe you can pray in Spanish. Hola, me han pedido que ore en español. Ustedes saben que el español es el lenguaje de los cielos. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta noche maravillosa con el Ministerio Portugués. Te pido que bendiga a cada una de las personas aquí presentes, Señor, que prepare los corazones para el mensaje que Pastor Miguel va a proveer. Que tomen conciencia y mediten sobre el mensaje y se vayan pensando y meditando sobre él, y que tú continúes trabajando en sus corazones a través del poder del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. En nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Bom, vocês podem ficar à vontade para comer e tudo mais, mas eu ia pedir para baixar um pouquinho o volume para a gente tomar atenção na palavra de Deus. Bom, eu amo essa época do Natal, eu amo essa época de bagunça, eu amo os enfeites, as comidas, as conversas, não é? Existe um clima muito especial, mas a história do Natal também tem muita coisa significativa para a gente aprender. E um dos trechos da história do Natal que fica um pouco perdido em toda a história é a história de Simeão. Vocês já ouviram falar de Simeão? A história do Natal? Simeão, ele tem um papel muito restrito ali. Se fosse um filme de Natal, ele ia aparecer lá com as letrinhas pequenininhas no crédito, assim, sabe? Muito pouco se fala de Simeão. Mas Simeão viveu uma experiência especial, recebendo nos braços o Salvador. É sobre isso que eu quero trazer aqui uma breve reflexão para os irmãos. Aliás, aquela foi uma dedicação de bebê, né? Um mês depois que Jesus nasceu, ele foi levado para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele foi recebido por esse homem que esperava a vinda do Messias. E ele diz algumas coisas que elas nos ajudam a pensar no significado, no verdadeiro significado do Natal. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu não sei se você tem uma Bíblia disponível, se tiver um celular, alguma coisa, eu vou ler Lucas capítulo 2, verso 25 ao verso 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 25 ao verso 35. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel.
E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Como eu falei, essa história, ela fica bem no lado B, né, da história do Natal. Mas essa história de Simeão me atrai, porque era um homem que ele vivia um pouco fora da realidade do seu tempo. Ele tinha, de fato, uma esperança especial, uma conexão especial com Deus também. Enquanto a gente tinha um momento ali em que as pessoas pouco ligavam para o que acontecia, o grande César de Roma não estava esperando a vinda de um rei, os atenienses, os filósofos de Atenas não esperavam a vinda de um rei, nem Herodes, quando soube, ficou surpreso e um pouco temeroso com a perda da sua posição. Os líderes religiosos não esperavam, mas havia um grupo de pessoas que esperava pelo Senhor. E entre essas pessoas estava, se você voltar em alguns versos, uma mulher chamada Ana, que orava e esperava pelo Senhor. Você tem um grupo depois, mais à frente, que vê o desenvolvimento de João Batista e eles começam a questionar, será que esse é o Cristo? Então havia no coração daquelas pessoas também a expectativa da vinda de Cristo. Mas Simeão era um caso particular, um caso especial. Ele foi alertado pelo próprio Espírito de Deus, que deu a ele uma promessa de que ele não veria a morte antes de ver o Salvador. Ou seja, Simeão era aquele que realmente esperava o presente de Natal. Se tinha alguém que esperava o presente de Natal, esse era Simeão. E ele esperou talvez por longo tempo. A gente tem algumas coisas que eu quero destacar aqui, a pessoa de Simeão, a proclamação de Simeão e a previsão de Simeão. Vou trabalhar esses 3 pontos rapidamente. Mas quanto à pessoa de Simeão, a gente não tem muitos detalhes aqui. O que a gente tem aqui no texto é que parece-me que era já um senhor idoso. Ele esperava algum tempo, e como ele vem falando de morte, e tudo mais, então a impressão que a gente tem, à medida que a gente lê o texto, é que era um idoso. E se ele estava no templo de Jerusalém, pode ser que ele fosse um dos sacerdotes do templo. E como a gente sabe pela lei do Antigo Testamento, os homens não cortavam a barba. Então, imagina, um homem idoso, de barba branca, na cena do Natal, ele não é aquilo que a gente tem hoje, Certamente ele não vestia vermelho e provavelmente ele era um pouco mais fino do que a figura que a gente geralmente tem em mente no Natal. Mas ele é uma figura colocada ali na classe B, como eu falei, se fosse um filme, os anjos teriam a sua grande participação, os magos teriam a sua participação, os pastores, claro, Maria, José, o bebê, até os animais. Eu acho que receberiam um cachê maior do que Simeão na história ali. Mas a história de Simeão é marcante, como eu falei, porque era um homem com uma conexão divina. 3 vezes no texto é dito que este homem, ele é tocado pelo Espírito Santo. Primeiro é dito que ele é cheio do Espírito, depois diz que o Espírito falou com ele, e depois diz que o Espírito conduziu este homem ao templo, no dia certo, no momento certo. Então a gente vê esse aspecto sobrenatural, e veja, a Bíblia não fala muito dos aspectos físicos das pessoas, Você tem poucas informações. Você não ouve muito falando sobre, às vezes sim, mas na maioria dos casos não, cor do cabelo, tamanho, força, você não vê muito isso. Mas você vê a Bíblia falando do aspecto espiritual dessas pessoas.
chama atenção porque, de fato, Deus está muito mais preocupado com isso. A gente está muito preocupado com o externo, não é? Com o que está de fora, com o que a gente apresenta. E Deus está muito mais preocupado com o interior, e Ele revela isso à medida que vai contando dos homens e das mulheres na Escritura. O que passava no coração deles? E o que passava no coração de Simeão era a esperança de um grande presente de Natal. E então, em determinado dia, o Espírito Santo fala para ele: vai para o templo, hoje você vai receber seu presente. Eu imagino aquele homem indo para o templo e procurando as crianças que chegavam, os pais com o bebê. Era dia de dedicação, deveria ter mais de uma família ali. E ele ficava olhando e talvez até questionando com o Espírito: Senhor, é esse? É aquele ali? E talvez em algum momento, eu aqui imaginando a cena, claro, mas talvez em algum momento o Espírito Santo falou no ouvido daquele homem quando viu aquele casal pobre entrando no templo, José, Maria e o bebê, e disse: é esse. Você imagina o coração daquele homem? Esse é o Salvador. Diz aqui no texto que ele era alguém que esperava a consolação de Israel. Existe uma oração antiga, que na época era comum, que os judeus oravam pela vinda da consolação. E eles oravam assim: que não passe a minha vida antes que eu veja a consolação de Israel. E provavelmente esse homem tinha em mente essa oração: eu quero ver a consolação de Israel. E então o Espírito Santo fala no ouvido daquele homem: é esse. E ele vai até aquele pobre casal, eu fico imaginando a cena, e ele diz: olha, pode parecer estranho isso aqui, mas eu posso tomar esse bebê nas minhas mãos? Posso segurar ele no colo? E ele segura aquele bebê no colo. E o que ele fala deixa aquela família maravilhada por um lado, mas assustada por outro lado também. Talvez por um lado aquela família celebrasse, mas por outro lado também ficasse angustiada. Porque ele toma aquele bebê no colo e ele pronuncia algumas coisas verdadeiras sobre esse bebê. A primeira coisa que ele pronuncia sobre esse bebê, quando ele toma no colo, é: Senhor, pode me despedir em paz agora, eu posso morrer, porque agora eu vi a salvação. Eu vi a salvação. Isso é incrível. A gente sabe que o texto do Novo Testamento, os manuscritos mais antigos que a gente tem são em grego, né? Então provavelmente eles escreveram em grego. Mas a língua que era falada era aramaico. Mateus, no primeiro capítulo, diz que o nome dele será Jesus, porque ele salvará a muitos. Quando aquele homem pega o bebê no colo, ele diz: eu vi a salvação. Em aramaico, ele estava dizendo: eu vi Yeshua, Jesus. Ele pega aquele neném no colo. Ele tem o próprio Salvador nos seus braços. E ele proclama a salvação quando fala, sem saber talvez, o nome do Salvador. Ele é Yeshua, a salvação. É um momento especial, maravilhoso. Eu gostaria de estar lá para ver. Mas esse momento especial e maravilhoso, ele nos lembra coisas importantes sobre a salvação. Porque nos lembra que a salvação, ela não é um amontoado de regras, fazer isso, fazer aquilo. A salvação não é um credo em particular. A salvação não é algo que se conquista pelas suas próprias mãos, pela sua própria força. A salvação é uma pessoa. De cabeça para baixo. E o seu nome é Jesus. Salvação. Isso traz tanto alívio, porque não é algo que você conquista pela sua força. Você não podia conquistar. Como é que a gente ia alcançar a salvação?
Como é que eu, pecador, poderia me aproximar de novo de um Deus santo? Como é que diante de todas as minhas imperfeições e fraquezas eu poderia ter uma relação com o Santíssimo Criador? Era impossível para nós. Mas então Ele envia o seu próprio Filho para ser a salvação. E aquele homem pega aquele bebê no colo e diz: eu vejo a salvação. Olha, eu gostaria que você tomasse Jesus também para si, a sua salvação. E eu posso dizer para você que não é algo que você conquista pelas suas mãos, pela sua força. Não é algo que Deus baliza a partir do seu passado, daquilo que você fez ou deixou de fazer. E nem mesmo é algo que Deus baliza por aquilo que vai acontecer. É algo que vem pela sua graciosa mão. Alguém no passado disse que o Natal é Deus descendo do céu com um bebê no colo. E a Bíblia diz que Ele envia, Ele traz, Ele envia o seu Filho para trazer salvação a todos nós. Olha, se Simeão está meio desfocado aí na história do Natal, eu me preocupo que Jesus esteja desfocado hoje em dia, não é? Há 2 semanas atrás eu participei de uma aula de geografia lá no serviço. Eu trabalho com pessoas com deficiência. Então nós temos classes especiais. E aí uma moça foi apresentar as tradições do Natal. Ela falou de tudo. Eu conheci um monte de tradição que eu não fazia ideia. Menos de Jesus. E eu fiquei chocado com aquilo. Porque hoje a gente tem de tudo ao nosso redor. A gente fala do bom espírito do Natal, da misericórdia desse período, da alegria das festas. Mas o motivo do festejo, a alegria para o mundo, para todos os homens, em todo lugar, tem sido esquecido e colocado de lado. E olha, eu não queria passar essa noite aqui, a gente esquecer e colocar de lado, deixando que a alegria das nossas conversas sobrepusessem a alegria da nossa salvação. Então, eu, embora constrangido, eu vim aqui na frente para dizer isso. Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o presente que nós recebemos do nosso Pai. Ele é o presente que te liberta de si mesmo, das suas loucas buscas por glórias. E Ele te traz a presença santa do Pai bondoso, te coloca no lugar e te mostra que há um Deus que cuida de nós e que fez de tudo, até coisas extremas, para revelar o seu amor. E Ele é o nosso grande presente. Então, se você esse ano não pôde comprar muitos presentes, não vai receber muitos, não se preocupe não. Se você tem Jesus, você tem mais do que você precisa. A gente pode e precisa celebrar isso. Eu quero que você, como Simeão tomou Jesus no colo e disse: eu vi a salvação, eu gostaria que você visse a salvação também. E celebrasse isso nesse período do ano. Celebrasse com alegria. Ele recebe o Salvador e ele diz, proclama algo bonito: eu vejo a luz para os povos, luz para os gentios e glória para Israel. Gentil se refere a todo aquele que não é israelita. E essa mensagem é poderosa, porque o que ele estava dizendo é que aquele Salvador, embora esperado pelos antepassados israelitas, ele não viria só para Israel. Ele viria para todo homem, em todo lugar, todo mundo. E é por isso que veio até nós. E é por isso que nós celebramos. A salvação veio e ela se tornou luz para os gentios e glória para Israel. No entanto, essa salvação que veio, ela também veio para dividir de alguma maneira. E aqui vem uma parte da proclamação de Simeão que é chocante para os pais. Porque ele diz assim: olha, ele levantará a luz
mas será alvo de contradição para muitos também. Em outras palavras, Simeão diz: ele será muito amado, mas será muito odiado. Se você fosse o pai ou a mãe do menino, talvez você que nessa hora quisesse tomar o menino de volta daqui, né? Mas não é essa a verdade. Ou você tem pessoas que amam a Jesus, ou você tem pessoas que odeiam. Basta você falar o nome de Jesus em um ambiente público e você vai ver a reação. Não é? Aqueles que amam o Senhor vão se alegrar, vão exaltar, glorificar, como nós temos feito. Mas quem odeia vai querer colocar o nome dele nas trevas, vai esconder do mundo. Porque não querem que a luz brilhe. Talvez no passado você tenha sido assim. Talvez você não tenha entendido o Salvador. Talvez tenha conectado o Salvador com as religiões formais e os erros humanos que acontecem no meio de tudo isso. E talvez você não tenha até então visto a glória do Salvador. Mas eu quero dizer que o Senhor é maior do que todos os erros e falhas das igrejas, todos os erros humanos. Ele é o Santo de Israel. Ele é a luz do mundo. E Ele é a luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. E se você ainda não tem essa luz brilhando sobre você, olha, eu te convido a tomar o Senhor Jesus nos seus braços e dizer, olha, essa é a salvação, porque isso muda tudo. Muda tudo. Muda a tua perspectiva de vida, muda o teu presente e certamente muda a tua eternidade, muda o teu futuro. Bom, depois de proclamar então essas palavras lindas e assustadoras, ele faz uma predição. E uma predição que assusta. Ele chama Maria de canto. Certamente a única pessoa que viu tanto o nascimento quanto a morte de Salvador. Ele chama ela de canto e diz, olha, uma espada vai traspassar este menino. E nessa ocasião é a primeira grande e clara predição de que este menino que nasceu, este bebê, ele estava destinado para uma morte. É claro, há muitos sinais desse predestino, como nós ouvimos nas mensagens na igreja, mesmo através dos símbolos que foram trazidos ali, dos presentes, havia uma pré-mensagem também sobre a morte. Mas aqui, com palavras claras, era dito que aquele menino veio para morrer. Olha, eu posso dizer que o Natal é a história de uma árvore. O Natal é a história de uma árvore, em vários sentidos, em sentido simbólico e em sentido real. Porque há uma árvore específica, um tronco específico, que é cortado para que então este Salvador fosse pendurado. Ele que é a árvore também que faz os seus galhos frutificarem. Ele que dá vida e energia e força, veio trazer vida através da morte. Coisa difícil de entender às vezes, mas ele veio trazer vida através da morte. E naquele momento então, nós temos um novo símbolo, uma sombra, que se apresenta na história de Natal. Além das luzes, simbolizando as estrelas, além do presépio simples, simbolizando a simplicidade da vinda do Salvador, nós temos aí uma sombra da cruz. Uma sombra da cruz. Uma cruz que foi definida há muito tempo antes,
Quando foi lido lá em Isaías, Isaías falava de um servo salvador e sofredor. Alguém que viria para carregar os pecados do povo de Deus nos seus ombros. E ele veio para isso. De que meio ele traz a salvação? Através de uma vida perfeita em nosso lugar. Através de uma morte santa em nosso lugar. Como substituto nosso. E através então de uma vitória sobre a morte bendita, que nos revela também a vitória que temos nele. Olha, eu não quero ofender você numa festa bonita de Natal, mas eu preciso dizer, você é pecador. E se você não tem noção disso, pergunta para tua esposa. Ou pergunta para o teu marido. Né? Pergunta para quem está próximo. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, nós decepcionamos. E nós não conseguimos nos libertar dessas coisas, a não ser que Deus intervenha de maneira poderosa. E a não ser que Deus, então, nos livre da punição que este pecado nos traz. E Ele nos livra, nós sabemos, através da entrega do nosso Salvador e Senhor. Ele nasceu para morrer no seu lugar e para te dar o maior presente de todos. Essa era a predição de Simeão. Ok, eu falei que ia ser curto e vou ser rápido aqui. Eu quero dizer que, olha, o mundo lá fora pode esquecer dessa bênção. Não deveria, porque é salvação para o mundo inteiro. Mas você não tem o direito de esquecer. Você precisa lembrar, celebrar e exaltar o nosso Senhor. Nesse fim de ano, faça um compromisso consigo mesmo. Lembre-se do Salvador. Lembre-se da salvação. E celebre com alegria. E fale disso. Fale da luz que ilumina todo homem. Como é que essa luz vai brilhar se os homens em trevas não podem ouvir dela? Não tenha medo não. Fale do verdadeiro significado, do que nós celebramos. Se alguém perguntar, fala, olha, você sabe o que realmente significa o Natal? Você sabe a história por trás do Natal? E a pessoa talvez fique curiosa. Olha, eu sei que tem Papai Noel, árvore, enfeites, presentes. Não, eu quero falar da verdadeira história, você sabe? E você aí tem uma grande chance de levar a luz que ilumina todo homem para todo homem. Então celebre, proclame e espere, confie, porque a bênção que Ele nos dá, o presente que Ele nos dá, é presente de esperança para o presente e para o futuro, para toda a eternidade. Celebre, proclame, confie. Que Deus nos abençoe e que nós celebremos juntos com grande alegria o nosso bendito Salvador. Amém. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. E, ó Deus, se há em nosso meio alguém que ainda não recebeu, ó Pai, essa salvação bendita, Deus, haja com tua graça. Abra, ó Deus, os olhos espirituais para que veja a glória do teu Filho. Abra os ouvidos espirituais, ó Deus, para que receba a palavra. Abra, ó Deus, o coração para que receba a fé, ó Deus. E que nessa fé, ó Deus, receba toda a graça e toda a bênção que vem dessa salvação, seja no presente, seja para o futuro, ó Deus. Pai, dá-nos o verdadeiro espírito de celebração, voltado para a verdadeira celebração que encontramos agora nesse período. Encha-nos, ó Deus, de alegria, encha-nos, ó Deus, da lembrança e da adoração do nosso Salvador e Senhor Jesus, que morreu sim em nosso lugar, mas ressuscitou, e hoje, em carne e osso, é nosso Rei bendito. Ele reina sobre céus e terra. E embora, ó Deus, haja inimigos que ainda precisam ser colocados debaixo de seus pés, Ele reina, e nós somos participantes desse reino, para a glória do teu nome, para a bênção do teu povo.
Louvado seja o Senhor, ó Deus, que nos dá esperança no presente, que nos dá alegria no presente e no futuro. Louvado seja o Senhor, porque todos nós recebemos aqui, aqueles que creram, receberam o verdadeiro presente de Natal. E que nós celebremos com grande alegria, dá-nos esse espírito de celebração. Ó Pai, louvado seja o Teu nome. Ó Cristo, nosso Salvador, receba a nossa adoração e louvor. Ó Espírito Santo, encha-nos com Tua santidade e com Tua celebração. Nós oramos em nome do nosso Rei, que veio em uma manjedoura, mas que hoje está num trono de glória. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.